Eu sou o Dr. Igor Guerreiro, especialista em medicina capilar, e no vídeo de hoje vamos falar do tema mais comum em todas as caixinhas de perguntas de médicos que trabalham com transplante capilar. Qual o valor do transplante capilar? Então vamos falar um pouquinho agora de valor de transplante capilar, mas antes de falar de valor, a gente tem que entender a diferença entre serviços, a diferença entre equipes, a diferença entre qualificações e a diferença entre materiais que vão ser utilizados. Não tem como a gente comparar um serviço com outro, visto que essas diferenças muitas vezes são gritantes. Por exemplo, a cirurgia de transplante capilar hoje é uma cirurgia minimamente invasiva que você faz com anestésico local, que você faz com sedação, que eu posso fazer numa sala de procedimento. Eu estou agora dentro do meu consultório, se eu colocasse uma maca dentro da minha sala, poderia ser um lugar para ser realizado um transplante capilar. A pergunta é, será que o paciente que está buscando o transplante gostaria de fazer numa sala de procedimento ou será que ele ia preferir fazer num centro cirúrgico, onde ele ia ter todos os monitores de sinais vitais, onde ele teria uma equipe de enfermagem exclusiva para ele, uma equipe de anestesia exclusiva para ele, uma equipe de conforto, analgesia exclusiva para ele? Obviamente, esses equipamentos vão trazer uma segurança maior, e segurança é aquele negócio que você paga para não usar. Mas é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Mas não tem como eu comparar uma cirurgia que é realizada numa sala de procedimento, numa torre empresarial, de um prédio qualquer, com a cirurgia que é realizada dentro de um centro cirúrgico. Outra coisa também que não dá para comparar. Muitos profissionais que estão iniciando não têm uma equipe própria, não têm uma metodologia, não têm uma maneira de trabalho. E por não ter uma equipe, metodologia e maneira de trabalho, recorrem a terceirizar a equipe. E o que é que significa isso? Eles chamam equipes que são freelancers, que ficam trabalhando na rotina de diversos profissionais, pegam muitas vezes vícios, cultura de diversos lugares, isso faz com que ela não tenha uma identidade própria, não tenha uma cultura própria e fique realmente fazendo esse trabalho de ficar trabalhando em diversos locais diferentes. A grande questão é que na maioria das vezes essa equipe de freelance ela não tem um comprometimento muito grande com o paciente, visto que não é um paciente que vai estar lá todo momento, que não vai participar desse processo do paciente e não tem uma cultura, uma prática, uma metodologia bem especificada de trabalho. Então isso faz com que a qualidade do procedimento também seja diferente de uma equipe já consolidada, de uma equipe formada, uma equipe onde o médico tem uma cultura definida, metodologia, onde o entrosamento do time é muito maior. Aquele entrosamento que você consegue ter somente no olhar, você sabe exatamente quais são os próximos passos do processo. E isso também vai categorizar esses times em diferentes qualificações. Isso é importante na hora de uma avaliação de custo de procedimento. Outra coisa super importante, materiais de cirurgia. Material não só de cirurgia, mas qualquer que seja o tipo de material, por exemplo, um MacBook desse tem um custo diferente de um computador Windows. Por exemplo, um iPad tem um custo diferente de qualquer tablet. Por exemplo, essa mesa, esse tipo de pedra tem um custo diferente de uma pedra inferior. Um porcelanato tem um custo diferente de uma cerâmica. Então, qualquer que seja o material vai ter um custo diferente. Eu não posso fazer uma competição com alguém de colar quadro na parede, essa pessoa indo com prego e um martelo e eu indo com a parafusadeira. Isso vai gerar um resultado totalmente desproporcional entre a qualidade e velocidade do meu trabalho versus a qualidade e velocidade do trabalho do outro profissional. E dentro do transplante capilar, você já entendeu que existe uma diferença de equipamento para equipamento. Eu posso te operar, por exemplo, com a lâmina de safira, posso te operar com a lâmina de aço. Eu posso usar uma máquina que tem uma marca de Mamba, de Zeus, que é uma máquina que faz extração da unidade folicular, mas posso te operar também com a mesma máquina que é usada em podologia, que a manicure usa. Na hora de implantar os fios, a gente pode usar pinças ou a gente pode usar implantes, que faz uma conservação do bulbo capilar. A gente pode fazer o procedimento colocando esse folículo numa solução de fatores de crescimento, mas posso colocar só numa solução de soro fisiológico de ringue lactato para manutenção do fio. Mas com fatores de crescimento, a vitalidade desse folículo se torna muito maior. E todos esses itens são itens mais caros. Então você já entendeu que equipamento faz diferença não só no transplante capilar, mas qualquer que seja o mercado. E não é aplicado igual em todos os serviços. Ele não serve uma homogeneidade, ele não serve uma isonomia. Nem todo mundo faz da mesma maneira. E obviamente um dos aspectos super importantes é o momento médico-paciente. Nem todos os serviços têm um momento médico-paciente. A avaliação não é uma avaliação exclusiva, pessoal, mas sim inclusiva. Ou seja, todo mundo tem a mesma avaliação, muitas vezes avaliado por um secretário, por um comercial, por um assistente de venda, mas não por um médico. Mas isso também reverbera para o pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico,
cirúrgico não tem uma avaliação desse paciente, não tem um acompanhamento, não tem uma continuidade, não tem uma preocupação com a manutenção da saúde capilar, manutenção dos fios não transplantados, e isso também vai variar de serviço para serviço, de custo a custo de procedimento. Então, resumindo, quais são os critérios que vão impactar no custo do transplante capilar? Primeiro, o tipo de estrutura que vai ser operado, se vai ser numa sala de procedimento ou no centro cirúrgico, o tipo de equipe que vai operar, se é uma equipe própria, treinada, especializada ou uma equipe de freelancer, o tipo de material que vai ser usado mais tecnológico, material de ponta, ou vai ser usado material básico, o tipo de acompanhamento pós-operatório, se esse acompanhamento vai ser um acompanhamento longitudinal, a longo prazo, ou vai ser pontual, específico na cirurgia, faz e vai embora para casa e segue sua vida. E obviamente um outro aspecto que é a confiança, a confiabilidade, o nível de especificidade do profissional que você escolhe. Isso vai impactar completamente no resultado final do transplante e isso nunca pode ser negligenciado. Então, partindo desses critérios, eu vou ter cirurgias que vão variar de 12 a 14 mil reais, que geralmente são estruturas muito mais singelas, e cirurgias que vão ter o custo de 20, 30, 40 mil reais, que vai depender do grau de calvície desse participante, desse aspirante a transplante, e também vai depender de todas essas estruturas se vão estar inclusas ou exclusas da sua decisão, da sua escolha. Então faz uma avaliação longitudinal, avalia cada um desses pontos. Eu tenho certeza que isso aí vai impactar diretamente na tua escolha, na tua decisão, e você vai determinar se vale a pena pagar esse preço ou não, se isso vai ter valor para o teu resultado ou não. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a muito mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal, compartilha, comenta aqui o que é que você já viu sobre transplante capilar, quais foram os equipamentos que você usou na sua cirurgia e me segue para mais dicas.